Muito bem, o São Paulo quer garantir a primeira posição no seu grupo da Libertadores e o São Paulo enfrenta o Libertad nesta quarta-feira no Morumbis. E aí tem a expectativa de se o Lucas e o Oscar vão jogar como titular, Arnaldo Ribeiro. Eu acho que dificilmente os dois juntos, né? Talvez um deles começando pelas condições que eles mostraram no retorno, né? O Lucas contra o Palmeiras não foi nem pro banco, né? Tinha muito a questão do sintético, o Oscar entrou um pouco. Mas até pela oscilação dos garotos, eu acho que um deles pelo menos vai começar jogando. Né? Eu jogo em casa, tal, Libertadores, jogadores mais experientes, acho que um deles começa jogando esse jogo contra o Libertad. E a tendência é que aí até a parada, e aí a gente vai ver como é que vai ser o encaixe dos dois juntos com o que foi construído nesse momento, né? Se saem os dois garotos, entra o Lucas e o Oscar, lá mais pra frente. Aí quem joga, o Lucas joga do lado, fica Lucas Ferreirinha de um lado e o André Silva com o Oscar no meio. Pode ser, mas só dá pra jogar dessa forma se o do Lucas estiver 100%. Porque senão ele não aguenta fazer lá o vai e vem na direita e tal. Acho que a mesma coisa se aplica ao Pablo Maia, né? Acho que ainda tá longe. Mas, em tese, um deles vai começar jogando no jogo contra o Libertad, pelo menos. Tem uma inversão aí, né? Pelo menos até a parada. A Libertadores tem que deixar de ser prioridade. Nesse momento. Nesse momento. Mas eu falei, mas o time não aceitou. Não é que eu não aceitei. A questão não é essa. Agora, então empata a quarta-feira para ver como é que vai ficar o Morumbi. Tanto faz o São Paulo classificar com 12, 13 ou 14. Não, mas como vai ficar o Morumbi é um problema do Morumbi. Não, se as maritacas é um problema do São Paulo. Se as maritacas não aceitam o momento do São Paulo, não dá para fazer milagre. Sei disso. Eu acho que não aceitam, de fato. Eu sei disso, então mas é aquela velha história. É a frase do professor, né? A vida como ela é. A gente pode achar que tem que ser, não, porque vamos pensar, porque é o momento e tal. Eu também acho isso. Mas não é assim. Há um mês atrás, a galera queria que o Abel fosse embora do Palmeiras. Calma aí, galera. Assim? Calma. Tudo bem. Então, mas essa é a coisa. Galera, de novo, calma. Não é Palmeiras. É outra história. É mais a eu sei que não é Palmeiras. Fortaleza. Ou Internacional. São as comparações do São Paulo. Vai demitir o Roger? Não. Vai trocar, vamos colocar fogo no Beira-Rio? O que aconteceu com o Fortaleza agora com a... Reagiu. É assim, é insistir, não tem como, não tem segredo. Eu não estou discordando. O que o Massa está falando é você. assim, Lucas, 100% para começar, contra o Libertad ou contra o Grêmio? Mas o jogo do Grêmio é mais importante. É claro que é. Eu concordo concordo com isso. Não significa que o São Paulo pode perder do Libertad. Não, perder é ameaça. Ou achar que empatado vai estar tudo bem. A torcida vai falar assim, que legal, empatamos aqui com o Libertad. Mas se a gente não comunica isso, fica mais difícil de entender. Não, se a gente não comunica que as coisas podem acontecer, então também... nós estamos comunicando. Você pode simplesmente falar, não, acho que não vai acontecer. Não. Vai. Eu estou dizendo, existem 3 possibilidades num jogo. Perder, empatar ou ganhar. Sim. Na Libertadores, empatar com o segundo não é uma tragédia. Pelo contrário, você deixa o segundo a 3 pontos. Tudo bem. E você praticamente garante o primeiro lugar do grupo. É só isso. Porque assim, se o São Paulo for desesperado nessa coisa, ele perder o jogo, aí ele complica. Sim. O São Paulo joga por 2 resultados. Ganhar ou empatar. Contra o Grêmio, ele joga por um só. Sim. Ganhar. É só isso que eu estou falando. Só uma coisa, vendo de fora, vocês dois têm razão. Os dois estão certos. Um não tira a razão do outro. O Tironi está certo, mas o empate provavelmente vai ter vai encheção de saco, pós-jogo, tal, vai ter. Porque... E a outra coisa é, peraí, se eu faço uma ótima campanha nos 4 primeiros jogos, é exatamente para poder usufruir de um calendário mais tranquilo na retinha final. Quem não pode fazer isso é quem foi mal no começo. O Botafogo tá se lascando, o Flamengo tá se lascando. Ou eles vão à Vera nesses últimos 2 jogos, ou eles estão fora. Então, se o São Paulo, ele tem o direito, ele criou esse direito de usufruir de algumas coisinhas nas últimas Na única frente, porque na Copa do Brasil ele vai ter que ganhar, empatar pelo menos nos aflitos. É isso, só isso. Ele pavimentou a possibilidade de criar um cenário melhor. Fala. Não é só isso. Você tá meio que relativizando, porque o Tironi falou alto, né? Alto? Gritou. A vida o Morumbi vai aceitar. Cara, é inacreditável essa discussão.
O São Paulo tem que jogar a vida contra o Grêmio. Então põe o sub-bebê contra o Libertad. Pouco importa. Meu Deus do céu. Pouco importa. É Ferreirão, é Ferreiroide, é Pipinente. Põe aquele menino volante que nunca joga. Entendeu? Bobadilha que conhece. Cristo, onde vocês estão aonde com a cabeça, meu Deus? Não, eu não tô com... Você está louco, você está pirando. Não. Entendeu? Pelo O torcedor do São Paulo está entendendo. Eu apanho o tempo todo, porque eu acho que Caramba, que o ganhou do não é Libertad, ruim. 8-0, perdeu do Grêmio, desgraça. Mas é assim que as coisas É desgraça. É assim que as coisas não estão adianta. colocadas no São Paulo hoje. Se você tem cobertor curto, as cara. estão com cobertor curto, as coisas estão colocadas como se o São Paulo tivesse a obrigação de ganhar todas as partidas. Ele não tem time para isso. É só isso. Ele tem que fazer algumas opções, algumas coisas. E, de novo, o teu discurso não chegou até a população. E não é o discurso proferido por vários dos colegas. É como se o São Paulo fosse o São Paulo do Tele. E o São Paulo tem um dos elencos mais curtos do Campeonato Brasileiro. Está jogando 3 competições. E é o que vai ser simplesmente uma questão prática. Onde eu vou colocar todos os meus esforços nessa semana? No jogo do Brasileiro. Contra o Grêmio, claro. Nós estamos dourando a pílula. Mas é aquilo, você corre um risco. Se você não colocar todos os seus esforços no jogo de Libertadores, você corre o risco de não vencer. Porque o próprio clube transforma a competição numa coisa maior. Então faz parte. É até estranho, né? A torcida não aceita mais não ganhar em casa. O São Paulo vai jogar um monte de vezes em casa. Qual que é o ideal? Ganhar. Do Libertad, do Grêmio, do Mirassol, do Vasco e do Talleres. Tá bom. 5 jogos. Se o São Paulo não ganhar esses 5 jogos no Morumbi, qualquer empate vai ter uma chiadeira geral, mesmo que esse empate chegue na Libertadores. Mas por que... Digamos que o São Paulo vença o Libertad, aí garante o primeiro lugar do grupo. Aí eu imagino que pelo menos contra o Talleres, os caras chegam assim, vai um sub-bebê. Vença com quem? Então, porque se tivesse sequela pro jogo contra o Grêmio... Pois é isso. Tem tudo certo. Mas assim, por que o São Paulo precisa ganhar quarta-feira? Na quarta-feira? É. Não, tanto Para faz. dar uma satisfação. Ou por que o São Paulo precisa ganhar domingo do Grêmio? Sábado precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento. Então, e por que o São Paulo está na zona de rebaixamento? Porque na primeira rodada empatou com o Sport. Sim. Não é só isso. Porque empatou com o Fortaleza? Não é só empatou isso. com o Cruzeiro? São vários fatores. Não é? São vários fatores. Qual foi o pensamento do São Paulo este ano? Não vai ter janela, vamos trazer jogador aqui assim, sem gastar dinheiro. E vamos. Aí, para mim, foi um erro. Investir no Oscar e encurtar ainda mais o elenco. O Oscar foi para um jogo que eu disse aqui que não era para ir. Contra o Libertad. O Libertad é um time ruim. Foi com o Talleres. Foi com o Talleres. Se não fosse, não ganhava. Mas Tá. acho que é uma questão. Então, são opções. vamos discutir. Né? Ele não Aí, jogou o Brasileiro, ele podia para jogar a contratado- Libertadores. E jogou Então, bem. Ele não jogou contra o Sport. Jogou, inclusive, bem até aguentar. Não, sim, Então. ele vai jogar sempre bem. A questão é assim, entre a Libertadores e o Brasileiro, até agora o São Paulo sempre optou pela Libertadores. E talvez Agora não dá mais. pelo fôlego e pelo fôlego numa competição e pelo enforcamento na outra, numa dúvida, você tem que optar pelo jogo do Brasileiro agora. Porque você tem folga. Você vai fazer isso? Não, então, eu acho que cedo ainda, deveria. Deveria. Não, o jogo é amanhã, mas o que você acha? Não, eu acho que amanhã deve. Não vejo ele escalando o jogador, time alternativo, não. Agora, eu não vejo ele arriscando um jogador sem condição. Né? Domingo, eu não lembro a tabela, mas o Grêmio está lá embaixo também, não tá? Tá, é um ponto de diferença. Então. Estão todos meio parecidos. A única o coisinha só, confronto alguma coisa... diretaço, né? Se o Grêmio ganha do São Paulo... Nossa, aí é zona de rebaixamento. Tudo que nós estamos falando aqui, que cada um tem o seu lado, a única coisa é que na hora que você chega no CT, aí você olha para os caras assim, o treinador fala, ó, é noite de Libertadores no Morumbi, mas eu vou dar uma segurada em vocês. Não vai, né? Rapaz, o treinador arruma confusão, hein? Os jogadores não gostam disso daí, mas nem a pau, né? Você vai falar pro cara que você vai segurar por causa do Grêmio não gosta? uma noite de Libertadores. Tá o jogador é difícil dele entender, cara. Então chama o bebezão e fala assim pra mim, você não quer que segure? Tá de beiço? Tá de beiço? Então é o seguinte, você vai garantir que nós vamos jogar quarta e você vai ganhar um jogo domingo. É duro. E é Porque sábado.
Sábado. À noite. Porque Pior ainda, institucionalmente, o que Depois vale... tem terça, nos aflitos. Ah, isso. Pô, assim, mas eu acho que, isso é palpite meu, acho que nesse aspecto é uma boa coisa do Zubeldia. Eu acho que ele tem, tá todo mundo, não tem biquinho, não tem, eu quero jogar esse, não me parece. Ah, não. O que o Verson está falando é que é um jogo que todo A mundo quer essência jogar. do jogador é que ele Não tem jogar. bico, falta 50 mil boca. Como é que vai ter bico torcedores. se não falta boca? Por quê? Ué, Porque tem pouco jogador. pra ter tá. bico precisa ter Não, boca. mas entendeu? E a minha Concorda, o impressão é Luciano assim, podia falar, não gasta esse de não, o reserva. Luciano só- Esse ele se dá pedido bem com para os dois. quarta Libertadores, uma noite no Morumbi, é muito diferente de terça que vem. Você não vai para os aflitos. Tá bom, fico em casa aí, tá tudo bem. Eu acho que sei não, o jogo decisivo, acho. Mas o jogador se sente Então, mais mas à você vontade. percebe como o São Paulo Agora- quer tudo? agora- O São Paulo podia fazer o seguinte, então tá. A Copa do Brasil é a terceira minha prioridade. Não tenho elenco para jogar os três. Arrisca nos aflitos. Coloca o reserva.